Olá, boa noite. Konbanwa. Konbanwa. Ah, Na-chan. A Natália entrou também. Konbanwa. Então, antes de chamar a Natália aqui, eu já vou começar essa live porque tem muita coisa pra gente conversar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som? Me responda aí. Não sei se aumentando aqui meu som melhora alguma coisa. Deixa eu ver. Porque eu tô um pouco gripada, a voz anasalada. Não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, mas vamos lá. Antes, eu queria então contar um pouquinho como é que eu conheci a Natália. Eu conheci em 2005. Então, assim, já faz bastante tempo, né, Natchan? E eu conheci a Natália, eu vou chamar a Natália de Natchan, porque é apelido que a gente colocou para chamar a Natália, tá? Então, às vezes eu vou falar Natchan, e se eu falar Natchan, esquecer da Natália, tá? Apelido dela, entre os amigos. Eu conheci ela na escola de japonês que eu trabalhava, daquela época, né, em 2005, e eu, na verdade, lembro muito pouco esse início, porque né, já faz muito tempo, mas eu acho que a primeira vez que eu vi a Natchan foi na turma da Kaori, se não me engano. Depois a Natchan corrige, tá? Se estiver errado, mas acho que foi. Ela estava estudando na turma da minha amiga Kaori, Kaori Sensei, e aí eu entrei lá como tipo assistente, sabe? Porque na época eu não falava português, né? Eu sabia realmente nada, absolutamente nada. E aí o amigo do meu pai, que era dono, né, desse escola, me convidou para trabalhar lá, né? Então eu topei. Então acho que foi assim, um dos primeiros dias lá que eu visitei a escola e já meio que pediram para entrar na aula para ver como é que é, né, a turma, como é que é a aula, a sala. E aí essa minha amiga Kaori, ela já sabia falar português e ela que estava dando a aula lá no sábado, na turma do sábado. E aí lá nessa turma a Natchan estava lá estudando. E desde então, né, nossa amizade continua e a Natália, né, evoluiu pra caramba no japonês e aí, né, mais pra frente até ela se tornou professora de japonês dessa escola e tal, mas depois a Natchan vai contar pra vocês sobre, né, essa trajetória dela, né, como ela conseguiu aprender japonês e tudo mais. Então, deixa eu ver, eu vou chamar a Natália aqui, ó. Eu já mandei convite, Natchan. Acho que agora é você aceitar. Aê! Natchan! Ohayou! Aí, Ohayou ohayou! gozaimasu. Tá dando pra Ohayou! Quem ver aqui? aqui, ó? Ah, que bom. Tô te escutando. Tá Tô escutando? te escutando. Ok. Então, Natchan, então vamos começar a contar da sua história, por quê, assim, começando assim, por que que você se interessou em estudar japonês e como é que você começou, né, se estudou, começou a estudar sozinha ou já entrou numa escola, e como é que você foi evoluindo, né? Inclusive, assim, muita gente tem a dúvida também, né? Quanto tempo demora para alcançar fluência, ou começar a entender japonês, né? Então, assim, eu queria que você realmente, assim, contasse tudo, abrir o seu coração e contar, pode contar, assim, a verdade mesmo, tá? Pô, japonês, aprender japonês é chato, aprender japonês é difícil pra caramba. Não,
fique à vontade, né? Porque a gente quer realmente, né, a verdade, né? O caminho que muita gente vai passar, né? Para quem que realmente quer alcançar a fluência, né? Realmente não é moleza, mas você conseguiu, né? Então, pode começar, né? Eu falo demais. Ó, então agora dá pra gente conversar, então. Então, minasan konbanwa, Natalia Olá. desu. Eu vou contar um pouquinho, então, sobre mim. Então, eu estava falando que eu moro aqui em Tóquio. Agora são 8h39 da manhã aqui em Tóquio. E eu já moro aqui no Japão, vai fazer 9 anos. A Jenny colocou mais de Nossa, 5 anos, mas na sim, verdade é quase 10 anos. já? E já, Ai, meu Deus, já? já faz muito tempo. E, bom, eu, como vocês podem ver pelo rosto, não sou descendente. Eu não casei com descendente em Vim. Eu não tenho nada a ver com descendente japonês nem com japonês. Eu sou 100% brasileira. Tem uma mistura aí, mas não vem ao caso, né? Mas eu comecei a estudar japonês, eu tinha 15 anos de idade. E aí eu fui nessa escola aí, que a Jenny Sensei chegou a dar aula depois, um tempo depois, e eu comecei a aprender lá. E no começo eu achei o japonês muito difícil. O pessoal tem essa ideia que, como eu moro no Japão, minha aprendizagem do japonês foi assim, uma brisa, né? Uma brisa de verão. Mas eu lembro que eu achei muito difícil quando eu entrei na escola e com um ano eu desisti. Eu falei, não, eu não entendo essa língua é muito difícil. Que isso, hiragana, katakana e kanji? Você tá brincando com a minha cara? Eu não vou aprender esse idioma nunca. Mas, assim como muita gente que aprende japonês, né? Eu gostava muito de cultura japonesa, eu gostava muito de mangá, de anime. Eu amo, até hoje, eu amo música japonesa. E eu tinha esse sonho desde criança de morar no Japão, né? Então eu comecei a estudar, achei muito difícil, parei. Mas aí eu fiquei, mas eu sempre quis ir para o Japão, né? Para que desistir, né? Eu vou tentar de novo. Aí eu voltei a estudar japonês mais uma vez. E aí, dessa vez, ao invés de ir para a escola que eu estava antes, eu decidi fazer Kumon. E eu acho que vocês já sabem que tem o Kumon de japonês, né? E aí eu fiz o Kumon também por mais ou menos um ano. E o Kumon, eu gostei muito do método, mas não tem conversação nenhuma, né? É só escrever e ler, né? Então, eu não gostei muito dessa parte, assim, para você aprender o hiragana e o katakana e kanji, o Kumon é muito bom. Só que se você quiser aprender a conversar e tudo mais, falar com as pessoas, já é um pouco deficiente nesse sentido. Então aí eu desisti do Kumon também, depois de novo, minha segunda desistência do japonês. E aí eu decidi voltar para a escola. Terceira vez, gente. E aí, dessa terceira vez, parece que engatou. Não sei se é porque eu já tinha os conhecimentos passados, né? Que eu já tinha estudado hiragana e katakana e fixado bem com Kumon, que aí eu voltei pro básico 1, tá, gente? Eu falei, não, eu vou voltar do zero mesmo, eu não quero pular nível, não. Eu quero ter o básico bem firmado, né? E aí eu voltei pro básico, pro zero mesmo, aprender lá o A, I, U, E, O. E aí foi. E aí eu continuei, né, na escola por muito tempo, anos, né? Eu fiz todos os níveis, básico, intermediário e avançado. Nesse meio termo, a Jennifer entrou na escola como sensei, né? E é engraçado que quando a Jenny entrou, ela não falava nada de português. E o meu japonês também era mínimo. Então, assim, eu não lembro como a gente se comunicava, na verdade. Mas a Jenny ficou Não, muito amiga. Pode falar. não, então, eu lembro que na sua turma tinha Samier, Rodrigo, Renê, Miliane,
Ai, tinha quem mais? Assim, essa turma é bem unida, né? Sim. Então, o que que acontecia, gente? A gente tinha aula no sábado, então eram várias turmas no sábado. Então, esse povo todo que a Jenny falou, cada um estava numa turma. Só que aí tinha um intervalo das aulas, porque eram aulas bem compridas, né? Porque durante a semana é 1 hora e 15 minutos ou 1 hora e meia de aula, né? E aí no final de semana É, são o equivalente a 2 aulas na semana, né? E aí isso. era manhã toda lá na escola. E aí É. tinha um intervalo. Nesse intervalo a gente conversava com o pessoal das outras turmas, né? Aí eu fiz amizade com o pessoal do japonês intermediário, japonês avançado. E aí era essa turma que ficou amiga da Jenny, né? Mas eu era a pior de todas, tá, gente? Eu lembro claramente que eu era que estava no básico, assim, o pessoal, todo mundo estava mais avançado, né? É, Mas, mas aí aí a gente, depois da aula, a gente saía, todo mundo saía junto, né? Aí vocês que me levaram para conhecer lá o bairro da Belo Horizonte e tal, vocês que eu aprendi português através de vocês, né? E passeando junto. E vocês também foi pegando japonês, eu perguntando sou em japonês, porque eu não falava português, né? Aí quem estava no nível mais avançado meio que servia como tradutor, né? uhum, Assim. Ah, mas assim que foi aprendendo mesmo, né? pois é, porque o pessoal que está estudando aí em casa deve pensar, eu quero muito ter alguém para falar japonês com, né? E a gente também, naquela época também, a gente só falava japonês entre a gente. Aí a Jenny surgiu, aí todo mundo, "Oba, a gente vai ter alguém para praticar japonês com." E aí a gente começou a praticar bastante japonês com ela, né? Conversar com ela. Mas, enfim, eu continuei estudando. Eu tenho todos os níveis de proficiência do japonês, que agora são do 5 a 1, né? Na minha época era do 4 a 1, quando eu comecei a estudar. O nível, surgiu um outro nível, né? No meio aí dos meus estudos. E o pessoal acha que, assim, para você ter um nível alto de proficiência, você tem que morar muito tempo no Japão, né? Mas Uhum. eu quero falar, assim, primeiro para todo mundo que eu consegui chegar até o nível 2 de proficiência sem nunca ter ido para o Japão, tá? Então, quando eu tirei o nível 1, eu já estava morando aqui. Mas até então, do nível 5 ao 2, eu tirei tudo no Brasil, tá? E eu nunca fui para o Japão até então. Eu fiquei um pouquinho só no Japão, mas não foi muito. E foi uma coisa assim que eu quero deixar bem clara, que dá para tirar um nível alto de proficiência mesmo você morando no Brasil. Eu não sou o único caso, tá? Para vocês não falarem que eu sou uma peça rara. Assim, eu conheço outros brasileiros também. Inclusive, eu conheço um brasileiro que tirou o nível N1, que é muito difícil no Brasil, sem nunca ter morado no Japão, sabe? E Então, ela é assim, descendente não, ou não é? não, sem ser descendente. Hum. É, E aí, como é que você conseguiu manter, então, né, essa motivação e alcançar esse nível, né? Porque assim, igual você falou, né, no início você já tinha desistido 2 vezes e voltou pela terceira vez, né? Terceira tentativa, aí, né, foi até. Como uhum. é que você, então, assim, conseguia manter essa motivação? No meio desse caminho, você não pensou mais em desistir? Eu queria saber, assim, qual foi realmente, assim, essa sua garra, vontade de estudar? Jenny, assim, o pessoal, no meio do caminho, eu tive algumas pausas no meu estudo, por exemplo, quando eu estava fazendo vestibular. Aí eu me dediquei totalmente ao vestibular e eu não estudei japonês nessa época, mas assim que eu consegui entrar na universidade, eu voltei. Então, eu tive algumas pequenas pausas, mas eu nunca deixei de estudar, né? E em relação às provas de proficiência em si, prova de proficiência é muito estudar para a prova, né? Então, você pega a prova, você faz os exercícios, você aprende como que eles fazem as perguntas. Alguém falou, eu estou na segunda tentativa. Eu vou contar quantas tentativas eu fiz de cada prova, tá? Daqui a pouco. Mas é,
muito de aprender como fazer a prova, né? Então, assim, para passar nas provas de proficiência em si, eu recomendo realmente estudar para elas, pegar eles dão, né, a lista de vocabulários das provas, a lista de kanji que cai na prova, eles dão tudo, né? Então você estuda com base nisso, e aí você consegue fazer a prova, né? Mas, assim, eu tentei várias, muitas vezes. O nível 4, que hoje é o nível 5, para você ter uma ideia, é o nível mais fácil, gente. Eu tomei pau na primeira vez. Então, foram 2 vezes até eu conseguir passar. Aí, o nível 3, eu passei direto. Milagre. Passei raspando, tá, gente? Aí, o nível 2, eu tomei pau 2 vezes. Aí, na terceira vez, eu passei. E o nível 1, eu também reprovei 2 vezes, só passei na terceira. Então, assim, tem que estudar para as provas bastante. Assim, é muito difícil passar de primeira, especialmente nos níveis mais altos, né? Eu não fiz o nível 3 porque, como eu falei, na minha época não tinha nível 3 ainda, né? Esse nível é porque antes era do 1 ao 4, e aí, como eles falavam que do nível 3 ao 2 era muito difícil, tinha, tipo, você aprendia tipo 300 kanjis, do nada você tinha que saber 1000 kanjis. Era um pulo muito alto. Desse meio termo, eles criaram um nível intermediário que hoje é o 3, né? Na minha época não tinha, então eu fiz o pulo do gato, né? Então por isso que eu acho que foi mais difícil passar também. Mas realmente estudar para a prova, né? E assim, como eu falei, eu nunca parei de estudar, apesar de eu ter tido algumas pausas, eu nunca parei de estudar porque eu acho que idioma é isso, né? Eu quero até fazer uma pausa aqui para perguntar o que que vocês acham que é fluência, né? Porque Uhum. eu eu converso muito sobre isso, o maior nível é o nível 1, tá bom? Eu converso muito sobre fluência de idiomas com outras pessoas, porque eu sou formada em letras, tá, gente? Mas eu não fiz letras japonesas, eu sou formada em letras português, porque eu queria dar aula de português para estrangeiros. Então, eu me formei nessa área, tá? Mas eu converso muito sobre fluência com outras pessoas, e a maioria me responde: a fluência é falar que nem um nativo, né? Uhum. Ou é falar sem erro algum, né? E é uma coisa que eu escuto muito, mas eu vou contar para vocês que até hoje, depois de ter passado em todas as provas, ter morado no Japão há 9 anos, tem dia que eu falo, nossa, hoje meu japonês não saiu nada. Foi horrível, eu falei tudo errado. Conjuguei os verbos errado. Eu tive que parar várias vezes e perguntar para a pessoa que eu estou conversando se ela entendeu o que eu estou falando, tá? Então, assim, vai ter dias assim que você não vai conseguir falar bem. E é normal, assim, super normal. Então, às vezes a gente se cobra muito, né? Em questão de língua, a gente quer ser perfeito, né? As pessoas têm uma certa maneira de ser perfeccionista com a língua, né? Se eu não falar que nem o nativo, eu não sou fluente, eu não sou bom o suficiente. E não é isso, né? Eu acho que fluência é você conseguir se comunicar na maior parte das situações sem grandes problemas, né? Vai Uhum. ter um ou outro problema aí no meio, mas na maior parte das situações, se você consegue se comunicar, mesmo que sua gramática Uhum. ó, não seja 100%, para mim você já é fluente, tá? Então eu quero deixar isso aí bem em foco. Até a Jenny mesmo, a Jenny é uma prova, né? A Jenny posta os stories dela com os erros de português de vez em quando, né? Todo mundo corrige ela. E vocês conversam com a Jenny e vocês não têm dificuldade de entender ela, né? Então, assim, é um exemplo também, né? E Sim, sim. Porque muita gente realmente sente, trava, né, na conversação, porque quer falar perfeito, quer falar tudo certo, tudo. Eu também era assim com relação ao português, né? Não sei se você lembra, mas no primeiro ano eu não falava português porque eu tinha vergonha de falar em português. Aí o que que eu fazia? Eu pedia para Kaori traduzir, ela ser minha tradutora, então eu falava em japonês para Kaori, aí Kaori traduzia para mim, né? E quando eu não entendia também, eu perguntava tudo para Kaori, né? Kaori, o que que eles falaram? Não sei o que, não sei o que. E eu não falava, porque eu tinha vergonha, morria de vergonha de falar errado. Só que a Kaori
foi embora para o Japão. Aí, e agora? Sem a tradutora, né? Sem a amiga para me ajudar. Aí eu tive que ralar, me virar, falar errado mesmo, né? Todo dia eu suava assim, ai meu Deus, não sei como é que eu vou falar, como é que eu vou expressar. Mas realmente, se a gente não passar vergonha, entre aspas, se a gente não errar, se a gente não praticar, não adianta. O japonês da prova não é o japonês do dia a dia. Então, assim, tá, passar na prova, proficiência, vale muito a pena, porque né, até influencia no seu currículo, né, para ter melhor emprego, sim, mas do dia a dia, no japonês, não é o que está na prova. Né? Isso você vai aprendendo realmente vivendo, né, usando, praticando japonês, né? Isso é verdade. O que é a fluência para você, né? Eu também concordo plenamente com isso, né? Fluência, alcançar fluência não é tirar o nível N1, né? Mais difícil da proficiência. Não é isso. Talvez para algumas pessoas, assim, entender coisas mais específicas, científicas, japonês acadêmico, assim. Gente, mas no dia a dia a gente não usa isso, né? Quem estuda na universidade, faz pós-graduação, talvez, pode ser que vai precisar, mas não é isso. Né? Vai ter gente que vai falar assim, se eu conseguir me virar na viagem, né? Um dia eu vou viajar para o Japão, mas se eu conseguir se comunicar, me virar lá, para mim tá ótimo. Isso para mim é fluência. Ótimo, né? Então, cada um vai ter o seu objetivo, né, a meta assim, final de fluência, mas nunca pense que a fluência é a coisa perfeita. Não é. Né? Mas, então, assim, tinha algumas perguntas, né, que eu anotei das pessoas que mandaram. Uma pessoa me perguntou assim, não consigo focar nos estudos devido à minha rotina de trabalho. O que eu faço? Então, no seu caso, você falou, né, que teve que fazer vestibular e tal, teve que parar, pausar, e depois voltou, né? Eu sei que muita gente hoje em dia não tem tempo, mas qual dica que você daria, assim, para pessoa, assim, que tem uma vida muito corrida, mas tem vontade de aprender japonês? Olha, Jenny, essa pergunta é a pergunta de ouro, né? Porque a pessoa que tiver a resposta perfeita para essa pergunta tá feita na vida, né? Não só com o idioma do japonês, né? E assim, eu trabalho Tudo. também, né? E eu tô aprendendo a tocar piano. E eu toquei um Ah, pouquinho quando eu era criança e eu voltei a estudar agora depois de adulta. Então, eu sofro do mesmo problema, né? Eu trabalho e tenho que chegar em casa e tocar o piano, né? E eu entendo totalmente a frustração. Então, eu vou dar duas hum. dicas, uma dica que me ajuda, uma dica prática e uma dica emocional, não sei se pode falar assim. Mas a dica Ah, prática é assim, depende muito do seu estilo de vida, né, do seu trabalho. Mas no meu caso, eu percebi que se eu tocar o piano, a primeira coisa, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é tocar o piano, aí eu já tô livre disso o resto do dia. hum, Então, eu recomendo quem tiver tempo pela manhã se dedicar aí uns 15, 30 minutos para o japonês de manhã. É tipo, você toma um café e tá lá escutando a aula da Jenny ou alguma coisa assim. Pra aí você já fez o seu estudo do dia, né? E aí pronto, acabou. Você pode seguir a sua vida, fazer o que mais você tiver que fazer, né? Trabalhar e tudo mais. E eu falo isso porque realmente você vai, você acorda, você vai para o trabalho, aí você chega em casa, você vai fazer janta, você vai tomar banho, você vai estar cansado. Não tem jeito. Isso é com todo mundo. Então, realmente, para mim, o que funciona comigo é ou eu estudo de manhã, primeiro, ou eu estudo em alguns intervalos ao longo do dia, né? Por exemplo, se eu estou no hum, ônibus ou no trem indo para o trabalho, eu consigo escutar um podcast, escutar um, um vídeo, né? E aí eu posso usar esse tempo para estudar, por exemplo. hum, uhum. E, ou mesmo no serviço,
assim, se eu tiver alguma folguinha no meio de serviço, eu consigo usar esse tempo para estudar. Mas essa é a minha primeira dica, né? E tem uma pessoa falando que estuda uma hora antes de dormir. Se você tem se você, seu tipo físico permitir você conseguir estudar antes de dormir, eu também acho uma boa. Mas se você for como eu, que depois do trabalho tá um bagaço, você não vai querer estudar. Então, eu sempre falo para pôr isso bem assim na lista de prioridades, né, do dia. E em relação ao tempo de estudo, Ah, nessa questão, tanto aprender um instrumento musical quanto aprender um idioma é igualzinho. Qualquer professor de música vai te falar. Não adianta você tocar o seu piano 2 vezes na semana, 2 horas. Você não vai aprender assim. Você tem que tocar 15 minutos por dia, pelo menos. E é a mesma coisa com o idioma, gente. Você pode chegar, eu vou estudar só sábado e domingo. Tá, você vai estudar ah, sábado e domingo, você vai fixar, porque o que faz um idioma, ou mesmo tocar um instrumento, fixar na sua cabeça é a repetição, né? E essa repetição a gente só consegue se a gente fizer todo dia. Então, assim, não é a quantidade de horas. Você não precisa dedicar 1 hora ao estudo de japonês por dia. Mas fazer todo dia, nem que seja 15 minutos, estudar um pouquinho, já dá uma grande diferença. Então, é é, verdade. eu acho que essa é a maior dica que eu dou para o pessoal. O pessoal que eu vejo que acaba parando o japonês ou o idioma porque tem muita dificuldade, é porque geralmente só estuda no final de semana, não consegue, né, fazer uma revisão no dia a dia. Se você achar muito difícil, por exemplo, estudar conteúdos novos nos dias de semana porque você estuda ou trabalha, então dedica o seu final de semana a aprender algum conteúdo novo e usa só os dias de semana para revisar. Vai revisando o que você já Uhum. estudou e tudo mais, vai revisando os kanjis, vai revisando o hiragana, o katakana, faz os dias de semana de revisão e aí o sábado e domingo, né, que seria quando você tem mais tempo, para aprender algum conteúdo novo. Essa é a minha recomendação, ok? E a dica emocional que eu ia falar é, tipo, não ficar triste, não se cobrar, né? Porque tem dia que a gente não consegue estudar, gente. Não tem como, assim. E eu vejo que muitas pessoas falam, eu não consegui estudar essa semana nenhum dia porque eu estava muito ocupado no serviço. Eu não consegui aprender japonês. Desisto. E não pode ser assim, né? Vai ter épocas na sua vida que a gente não vai conseguir estudar mesmo. E tudo bem. Uhum. Isso não tem nada a ver, isso não é um empecilho para a gente aprender ao longo, né? Como eu fiz questão de falar que eu parei japonês 2 vezes e fiz várias pausas justamente por causa disso, porque o pessoal acha que se parar um pouquinho, se der uma escorregadinha, não consegue mais pegar no ritmo, né? Mas não é verdade. O importante é seguir em frente, né? Independente Uhum. de você ter dado pausas ou não. Então, essa. Eu recebo. Não, é maravilhoso essas dicas. Porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta assim: quanto tempo preciso estudar japonês para se tornar fluente? Aí, isso aí depende. Realmente, assim, depende de cada um. Você tem disponibilidade de estudar todos os dias? Realmente depende de cada um. Aí, sabe, eu acho assim, quem estuda todos os dias, nem que seja 10 minutos, acho que aprende bem mais rápido do que quem estuda uma vez por semana. Só uma vez de, sei lá, 2, 3 horas seguido, assim, né? Acha que é bastante, mas acho que não funciona. Melhor você estudar bem pouquinho, mas todos os dias. Parece que caminhada é pouca, né? Porque pouquinho você está estudando tão pouquinho que a sensação é, nossa, será que eu tô aprendendo? Será que eu tô, né? Fica um pouco assim, mas caminhando um pouquinho, quando você percebe, você já está lá na frente do que a pessoa que acha que deu um passo gigantesco, mas na verdade não está andando nada. Então, realmente é uma dica muito boa, E né? outra coisa também, Principalmente. Jenny,
Jenny, que o pessoal fala muito. Ah, eu esqueço que eu aprendo. Eu falo, que bom que você esqueceu, porque é sinal que o seu cérebro está funcionando, né? Porque se o seu cérebro Ah, lembrasse de tudo que você estuda, você vai para uma faculdade para estudar em você, porque esse não é como o cérebro humano não funciona é comum. normalmente. Então, esquecer é totalmente normal, não tem problema, gente. Vocês vão esquecer mesmo, até hoje eu esqueço. Vocês vão esquecer o kanji, vão esquecer o hiragana, mas faz Sim. parte. E Eu também esqueço kanji, ué. Eu não estou usando tá aqui no vendo? Brasil, então Nem o esquece. japonês, o pessoal fala, nossa, o japonês deve ser muito inteligente, né? Lembra que esses 3.000 kanji, o pessoal não lembra nada, vive errando. Nativo, tá, gente? Nativo, tá? Então, assim, esquecer o Exatamente. idioma vai fazer parte aí da sua vida. O importante é que, se você esquecer, você estudar de novo para você ir fixando, né? Voltar no assunto, Isso. porque o que fixa um conteúdo na sua cabeça é a repetição, né? Como eu falei. Então, se Então, esquecer, estuda assim, de novo. a parte emocional pesa muito, né? Ter determinação, perseverança, paciência com você mesma, né? Sim, Isso acho que pesa muito. Tem que ter muita paciência, gente. Seja carinhoso, carinhosa com você mesma, né? sim. Principalmente no momento que está passando dificuldade, assim, né? Não se cobrar tanto. Assim, né? Quando você perceber, já começando a falar, né, se comunicar em japonês. Agora vou então, porque eu não sei quanto tempo dura essa live, acho que não é para sempre, mas a vontade é ficar aqui conversando para sempre. Outra curiosidade, né, que muita gente tem sobre a vida no Japão. Né? Então agora conta para o pessoal como é que você conseguiu ir para o Japão, viajar para o Japão. Ok, gente, então, eu vim para o Japão em duas ocasiões. A primeira vez que eu vim para o Japão, eu já dava aula de japonês lá na escola que a Jenny trabalhava também, né? E eu já estava estudando japonês há bastante tempo. E aí surgiu a oportunidade de uma bolsa para professor de japonês. E aí eu consegui essa bolsa de professor de japonês e eu fiquei 6 meses no Japão. E fiquei 6 meses estudando como é que ensina japonês, didática do japonês. A Jenny também, ela fez ganhou uma bolsa parecida com essa, ela também fez um curso parecido com esse. E aí eu voltei para o Brasil, voltei a dar aula de japonês, né? Porque na época eu queria ser professora de japonês e português para estrangeiro, né? Então eu dava aula dos dois idiomas. Me perguntaram se é da JICA. A bolsa que eu ganhei não é da JICA, tá? É da Fundação Japão. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre as bolsas daqui a pouquinho, tá bom? E aí eu voltei para o Brasil, voltei a dar aula, mas eu queria muito voltar para o Japão, né? E aí eu tentei uma outra bolsa. Essa bolsa chama JET Program, né? Que é uma bolsa. Assim, eu não posso nem falar que é bolsa. Na verdade, o que é o JET Program? É um programa de trabalho do governo japonês. Então, eles te mandam para alguma região que tem muito brasileiro, porque vocês sabem que tem muito descendente, né? Nikkei no Japão, né? E você geralmente vai trabalhar nessas regiões como intérprete ou tradutor de japonês e português. Então, eu tentei essa bolsa, esse programa de trabalho, né? Eu passei e aí me mandaram para a prefeitura província de Shiga, que poucas pessoas conhecem, mas fica perto de Kyoto, tá? E aí eu morei em Shiga por 5 anos. Eu trabalhei por 5 anos lá em Shiga. E aí acabou meu contrato, né? Porque é um contrato anual que pode ser renovado até 4 vezes, né? E aí eu decidi então que eu queria continuar no Japão, queria continuar morando no Japão. E aí eu fui procurar emprego no Japão como qualquer outra pessoa. Uhum. Então procurei e achei emprego e eu trabalhei um tempo numa num hotel em Tóquio. Deixa eu só parar um pouquinho aqui porque tá dando um lag aqui. Acho que foi agora. Então, eu trabalhei um tempinho num hotel em Tóquio. E depois, hoje eu trabalho numa outra empresa.
ligada à educação, tá? Mas eu faço outro serviço. Mas então, eu vim pelo Japão com essas bolsas, tá bom? E eu até preparei um PDFzinho sobre bolsas no Japão, que eu acho que a Jenny vai compartilhar para vocês depois, né? Você quer que eu mostre agora na tela do computador para você falar? Se você puder mostrar, acho que o pessoal vai entender melhor, né? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Aqui, ó. O Ó, primeiro que a Natália colocou foi esse aqui, ó. Next. Next, ou a gente chama de Mambuka Gakusho também em japonês, né? Mas o nome em português é Next. O que é o Next? O Next é o Ministério da Educação, Cultura, Esporte e Tecnologia do Japão. E eles dão diversos tipos de bolsa. Eles têm mais de 6 tipos de bolsa para pessoas que querem vir para o Japão, né? Eles têm bolsas de graduação, escola técnica, bolsas de pós-graduação, bolsas para alunos de letras japonês, tá? Tem que ser letras japonês, tá? Não pode ser letras comum. E uma bolsa para descendentes também, tá bom? E mais uma outra bolsa que é para professores que dão aula no Brasil, que querem aprender pedagogia do Japão. Eles têm 6 tipos de bolsa, então. Eu coloquei essa bolsa primeiro porque a maioria dos estrangeiros que eu conheço que vieram para o Japão vieram por causa dessa bolsa. Então, eu acho que assim, ela é a mais acessível para a maioria das pessoas. É, a dica que eu dou tem bolsa de graduação e de escola técnica, só que elas são muito difíceis de passar, tá? Se você não tiver assim, e não é nem conhecimento de japonês, tá? É conhecimento de matérias mesmo. Se você não tiver for tipo assim, capaz de passar numa USP, numa ITA no Brasil, você não vai passar nelas, porque a prova é muito difícil. Eles têm prova de matemática, de tudo, tá? E eu fiz essa prova também, eu tentei e eu não passei, eu achei muito difícil a prova. As pessoas que eu conheço que passaram na bolsa de graduação ou na de escola técnica eram pessoas assim que passariam em qualquer vestibular no Brasil. Eram muito inteligentes, estudaram bastante. Então, eu acho essa bolsa um pouco difícil. Mas a bolsa de pós-graduação, na verdade, não é uma pós-graduação, é uma bolsa de pesquisa. Você fala que você quer pesquisar um tema no Japão, faz toda a proposta, né? E aí eles te mandam para o Japão se eles aceitarem a sua proposta. É mais fácil, eu conheço a maioria das pessoas que eu conheço que vieram para o Japão com bolsa, vieram com essa bolsa de pós-graduação, tá? Só que é uma bolsa de pós, ou seja, você tem que ter ensino médio, aliás, ensino superior completo. Então, se você não está na universidade ainda, ou se você está na universidade, mas está assim, eu quero parar e tudo mais, mas quer vir para o Japão, a primeira coisa que eu falo é termina o seu ensino superior, tá? E eu falo isso por dois motivos. Não só por causa da bolsa, mas o segundo motivo é porque o visto de trabalho no Japão exige que a gente tenha ensino superior completo, tá bom? Vocês podem até pensar, mas eu conheço Nikkei, assim, que foi para o Japão sem ter ensino superior completo. Mas é porque eles são Nikkeis, tá? Eles têm um visto especial que permite eles trabalharem no Japão sem precisar de ensino superior, tá? Mas para a gente que é não descendente, tem que ter o ensino superior. E isso não é só o Japão, né, gente? Qualquer outro país, hoje em dia, tipo Canadá, Estados Unidos, Austrália, eles querem pessoas qualificadas no país deles, né? Então, por isso que eles pedem alguém que tenha ensino superior completo. Então, você tem que primeiro forma na faculdade. É a primeira dica que eu dou, tá bom? E a pesquisa tem que ser na mesma área de graduação? Sim, preferencialmente na mesma área de graduação, tá bom? E o que é Nikkei? Nikkei é descendente de japonês, tá? Tem um kanjizinho que se lê Nikkei, mas é descendente de japonês, tá? São os descendentes aí de segunda, terceira ou quarta geração, que a gente chama de Nikkei. Então, essa é a primeira bolsa, tá bom? A segunda bolsa, curso técnico superior
não serve, tá bom? Tem que ser graduação de 4 anos, ok? E a segunda bolsa que eu vou falar agora é a JET Program, que foi a bolsa que eu vim aqui para o Japão para trabalhar. Primeira coisa, também tem que ter ensino superior completo. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. Só dá um visto no Japão de trabalho para quem tem ensino superior completo, tá bom? E com essa bolsa, você não vem com visto de estudante, você vem com visto de trabalho, tá bom? E então você tem que ter esse ensino superior completo ou eles não te dão um visto. É, assim, o JET não importa muito a área que você formar, tá bom? O que importa é o seu nível de japonês, porque, como eu disse, eles vão te mandar para um lugar que tenha muito brasileiro, né? E aí, a maioria dos serviços que você vai fazer vai ser relacionada a traduzir, interpretar para esses brasileiros, tá bom? Olha, a Kaori tá aí. A Kaori entrou! Konnichiwa, natsashiburi desu. Kaori Bom, gente, não tá hanashita. Vou voltar, né? sou. Bom, gente, voltando aqui, a gente estava falando da Kaori mais cedo, que era uma das professoras lá da escola, né? Então, voltando aqui ao assunto das bolsas, então, o JET é isso. Então, o seu nível aliás, a sua área de graduação não importa, o que eles vão olhar mesmo é o seu nível de japonês. Então, eu recomendo que você tenha do nível N2 ao N1, se você quiser tentar o JET, tá bom? E o JET, limite de idade, né? Esqueci de falar. O MEXT, ele tem um limite de idade até 35 anos, tá bom? Mas o JET, eu conheço gente com mais de 35 anos que veio pelo JET, tá bom? Então, eu acho que se você tiver um nível bom de japonês, mesmo que você for um pouquinho mais velho, eles te aceitam, ok? Eu não tenho certeza, mas é o que eu vejo por aqui do pessoal que veio com essa bolsa, tá bom? É, deixa eu pegar aqui então. Do nível N1 ao N2, eles vão te exigir o certificado? Não. Você não precisa ter o certificado da prova, tá bom? Você só tem que ter um nível parecido com esse, porque você vai fazer uma prova de japonês para essa bolsa. E aí eles vão olhar se você fala e entende, escreve bem, tá bom? E é isso. Aí as outras bolsas que eu coloquei, elas são, eu acho, bem limitadas, assim, quem consegue tentar elas. Tem a JICA. A JICA oferece 2 tipos de programas de bolsa. Um é para quem é Nikkei, né? Quem é descendente de japonês. Então, se você for descendente, a JICA oferece muitas bolsas. Eu realmente recomendo que você olhe no site deles, porque a JICA também tem bolsa de graduação, tem de pós, tudo para descendente, tá bom? Mas se você não for descendente, a JICA tem bolsas de treinamento profissional. Essas bolsas, elas são todas em inglês, tá bom? Elas não são bolsas para estudar japonês, são bolsas que para quem quer aprender alguma coisa específica de trabalho. E você tem que ter experiência nessa área, óbvio, né? Na área do trabalho da bolsa que você quer tentar. E os tipos de bolsas variam, então você realmente tem que olhar no website para ver se tem algumas bolsas que combinam com a área de trabalho de vocês, tá bom? E por fim, a bolsa da Fundação Japão, que foi a bolsa que eu vim aqui para o Japão pela primeira vez para estudar pedagogia do japonês. Só que as bolsas da Fundação Japão são geralmente voltadas para quem trabalha em alguma escola ou instituição que lida com a língua japonesa ou cultura japonesa. Então, para pessoas individuais, é muito difícil concorrer. Eles têm algumas bolsas para quem é professor pesquisador, ou seja, ensino superior completo, tá bom? E aí, se você for pesquisador ou professor e quiser pesquisar alguma coisa do Japão, alguma coisa de arte, alguma coisa de língua japonesa, você pode dar uma olhada no site deles, que eles têm lá como é que se candidata, tá bom? Eles dão fundos para projetos de pesquisa sobre japonês, sobre arte. Então, essas são as bolsas que eu conheço. Agora a Jane pode voltar. Arigatou, Nath-chan. Explicação bem completa. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo PDF. A PDF acho que
Instagram não tem como mandar, mas eu tiro print, aí eu mando assim no grupo lá na minha comunidade do Instagram e tal. Eu posso fazer também um post, Sim, né, de sim. cada bolsa para deixar lá para o pessoal ver. Mas realmente, assim, tem bolsas, mas aí você tem que pesquisar mesmo se é para você, né? Sim. Se é sua área. E realmente muita gente tenta Monbusho, a primeira bolsa, né? Next. E tem muita gente que não vai passar de primeira, mas eu conheço uma pessoa que, assim, tentou umas 5 vezes ou mais. Você lembra do Ângelo? O Ângelo tentou esse tanto de vez, eu não sabia, não. Sim, ele também, assim, tentou várias, mas várias vezes, porque ele queria ser mangaka no Japão, né? Desenhista, né? Mangaka, que, assim, uma área muito difícil de ganhar uma bolsa, né? Geralmente é arte, quem estuda arte é mais difícil, eu acho. Quem estuda engenharia, enfermagem, medicina, acho que ganha mais fácil, né? Eu acho, sabe? Eu sou artista também, né? Para quem não Não. sabe, eu sou musicista, eu sou cantora lírica, então, assim, quem estuda música, arte em geral, acho que, assim, não é impossível, não, né? Impossível. Mas no caso do Ângelo, então, assim, ele tentou várias vezes, não desistiu, mas não desistiu mesmo, e passou, foi, e até hoje está morando no Japão e se tornou mangaka no Japão. É impressionante. A Acho história que dele é impressionante. impressionante. E ele também não é descendente, aprendeu japonês no Brasil também, e depois foi para lá. Então, assim, uma história muito, muito bacana. Mas então, muito obrigada por falar da bolsa. Agora. Jenny, deixa eu responder só umas perguntinhas aqui que Sim, sim, vieram no sim. chat. Primeiro, Kaori-san, Nihongo benkyou shiteru hito mo ki no raibu desu. Gomen ne, zuto Portugal go de shabette te. Demo, Kaori! 出てきてくれて嬉しいです。ありがとうございます。Ai, que saudade! E o Alex, ele fez uma pergunta aqui. Que bolsa vocês mais indicam para um não descendente que já trabalha aqui no Brasil com comunicação? Então, voltando lá na bolsa do Next, essa seria a mais indicada para você. Mas como a Jenny falou, se você for de artes humanas, é mais difícil passar. O primeiro motivo é pela língua. Por quê? Se você for estudar artes humanas, você tem que saber falar um pouquinho para entender os materiais, né? Às vezes o pessoal fala, eu quero estudar, fazer uma pós em história no Japão. Mas como é que você vai ler os negócios de história se você não entende japonês? Então, se você for tentar você for engenheiro ou trabalha com computação, o seu nível de idioma eles não vão olhar tanto. Mas se você for da área de humanas ou da arte mesmo, eles vão querer que você tenha um nível maior de japonês, tá bom? Então, se você quiser, eu recomendo o Next para quem trabalha com comunicação no Brasil, mas lembre-se que o seu nível de japonês vai influenciar na escolha, tá bom? Da banca. Porque, assim, geralmente o orientador, né, que vai te aceitar, quando é na área mais assim, que não é humana, geralmente esses professores sabem muito bem inglês, né? Então, acho que vai pedir, se você souber muito bem inglês, acho que já, né, ajuda muito. Mas eu conheço também, que foi meu aluno também, o Matheus, que inclusive ele terminou agora o doutorado lá, e ele também foi através do Next, essa bolsa. E a área dele é arte, ele é, como chama? Ai, como é que chama? Design Gráfico. Design. Ele é isso, formou isso aqui, né? E então ele foi, a área dele é isso. E ele conseguiu essa bolsa, só que acho que ele me contou que a comunicação com o professor foi praticamente só em inglês. Então esse professor sabia inglês, então ele conseguiu terminar lá praticamente fazendo tudo em inglês. Ou em japonês. Isso acontece também, não acontece? Sim.
Tem algumas faculdades no Japão que elas oferecem curso superior de pós em inglês. E uma das coisas do Max é que eles vão pedir para você escolher uma faculdade, né? Então, se você conseguir algum professor dessas faculdades que falam inglês para ser seu orientador, aí eu acho que já é mais fácil, né? Mas Uhum. realmente tem muitas variáveis, mas o que eu falo assim, pela minha experiência que eu vejo assim, do pessoal que foi, é que quem conseguiu das áreas de humanas é porque já falava um pouco bem japonês. Assim, não precisa você falar Hum, muito, mas tinha um nível mediano, tá? Conseguia se comunicar alguma coisa, tá bom? é verdade. Então, agora posso perguntar para a Nath, como é que foi sua adaptação? Gente, nossa, tempo passa tão rápido, você já vai fazer quase 10 anos, né? Pois Na minha é. cabeça, Nátia não foi tão mucache assim, não. Eu achei que era. Foi tipo ontem que Nátia foi pro Japão, mas não é. Nossa, quase 10 anos, já é muita coisa. Como é que foi sua adaptação no início? Porque, assim, muita gente. Ontem, no Stories, eu perguntei, né, sobre o medo que a pessoa tem, né, quando pensa em morar, né, no Japão e tal. Muita gente respondeu esse negócio de adaptação, principalmente como muita gente tem essa imagem de que o japonês é muito fechado e aí, né, será que vai ter dificuldade de fazer amizade com o japonês? Se vai sofrer preconceito, xenofobia, né, que fala, muito grande no Japão? Como é que é? Então, assim, primeiro, me conta, você sentiu isso? O japonês muito frio, com estrangeiro, assim? Olha, assim, eu não acho que o japonês seja frio, mas eu acho que o japonês é muito formal, né? E pra gente que é de uma cultura que é super aberta, que a gente acabou de conhecer a pessoa, já tá convidando para passar, tomar chá na casa. Então, assim, é muito chocante, porque realmente, em questão de amizade, vai demorar um tempinho até os japoneses se abrirem com você e tudo mais. Mas não é impossível fazer amizade com japonês, tá? Eu tenho grandes amigas aqui no Japão que são japonesas. Eu conheci depois que eu vim pra cá. E eu converso só em japonês com elas, inclusive, tá bom? Mas se eu for comparar com o tempo que levou para eu fazer uma amizade no Brasil, com o tempo que levou para eu fazer amizade com elas foi o dobro, tá? Demorou muito tempo, eu conheci por causa do serviço, eu comecei a trabalhar, e aí a gente começou a, vamos almoçar junto, vamos começar a almoçar junto, aí viu que o assunto batia, aí começou a sair de pouquinho em pouquinho, né? E assim que foi a amizade se formando. Mas é mais devagar mesmo do que no Brasil. Mas eu não acho que seja impossível fazer amizade com japonês, tá bom? Questão do preconceito, xenofobia. Bom, eu tenho esse fenótipo, né? Eu sou branca do olho azul. Então, assim, para o japonês já é assim, estrangeiro é igual a mim, né? Eles já imaginam uma pessoa assim. Eu não posso falar como é a experiência de viver no Japão para uma pessoa que é negra, por exemplo, porque eu não tenho essa experiência. Mas eu, particularmente, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, xenofobia, tá? Que eu me lembre, assim, eu não sofri. Mas japonês, então, não é xenofóbico. Eu não diria que não, eles não são, mas eu acho que, especialmente, o japonês tem muito receio com chineses e coreanos, tá bom? Não é nem tanto com ocidental, porque você sabe, né? O Japão tem toda essa história aí com a China e com a Coreia. Então, eu vejo assim que os asiáticos, chineses e coreanos, eles sofrem um pouco de preconceito, sim, especialmente quem é mais velho, tá? A geração mais nova, o pessoal dos 30, 20 anos, eles são muito tranquilos, muito abertos. Veio o K-pop aí, né? K-pop também é um sucesso aqui no Japão, o pessoal ama. Então, assim, as gerações mais novas são mais abertas, mas você vai falar com uma pessoa mais velha, de 50, 60 anos, ela vai falar, eu não gosto de chinês, eu não gosto de coreano, sabe? Então, tem essa xenofobia mais para essas nacionalidades. Para brasileira, assim, eu nunca vi assim. Eles têm
aquela visão estereotipada, né, do brasileiro, né? Por exemplo, eles acham incrível uma pessoa branca como eu sou brasileira, né? Porque eles Uhum. acham que todo brasileiro é mulato, né? E aí eu falo, né, que realmente a maioria dos brasileiros, né, eles são mestiços e tudo mais, mas tem, né, gente que tem descendência alemã e tudo mais, então é uma mistura, né, no Brasil. E aí eles entendem, né, mas a maioria tem essa visão meio estereotipada, mas o que não significa que eles tenham preconceito contra a gente, tá bom? Eu não sinto isso. Hum. Uhum. E, e quando você foi arrumar o emprego, uma pessoa perguntou assim: sempre há relatos de que a sociedade é um pouco preconceituosa com estrangeiros e que as oportunidades de emprego sempre visam mais os nativos. Você sentiu isso também quando tentou arrumar um emprego no hotel e no emprego atual? Ó, as, as oportunidades de emprego visam mais os nativos. Eu acho que isso primeiro é em qualquer país, tá bom? Você tem que pensar assim, para uma empresa contratar um estrangeiro é muito complicado, porque elas têm que dar o visto, elas têm que ser o seu Hum. garantidor e tudo mais. Então, a não ser que você tenha alguma habilidade, alguma coisa que eles realmente precisam na empresa, eles não vão tirar prioridade, tá bom? Isso é não só aqui no Japão, como em qualquer outro país, eu acho. Até os estrangeiros que moram no Brasil, eles passam por isso. Então, essa é a primeira coisa. Mas tem vagas que eles, por exemplo, eles pedem um nível alto. Eu quero uma pessoa que fala inglês e mais algum idioma, inglês e português. O português até que nem tanto, mas, por exemplo, inglês e espanhol. E aí nessas vagas eu nunca tive dificuldade, tá bom? De concorrer nesse tipo de vaga, porque não é todo mundo. Os japoneses não tem muitos japoneses que falam língua estrangeira, tá bom? Então, foi mais fácil concorrer a esse tipo de vaga. Então, realmente é questão de onde você vai procurar emprego, tá? Se você tem que pensar quais são as minhas habilidades e se elas realmente é uma coisa que só eu consigo dar para essa empresa. Se sim, aí eu acho que não tem muito problema de concorrer vagas de emprego, tá bom? Hum. E outra coisa também que eu esqueci de falar, se você for da área de TI, programador, engenheiro e tudo mais, é bem fácil de conseguir emprego aqui, tá bom? Porque falta bastante engenheiro e tudo mais, TI, programador aqui no Japão. Tem muita gente que eu conheço que, inclusive, eles vêm aqui para o Japão, por exemplo, é professor de inglês aqui no Japão, americano. Mas aí fala, eu não quero mais dar aulas de inglês, eu quero fazer outra coisa. Aí eles vão para a escola de programação, estudam programação e conseguem um emprego de programador. Então, eu conheço muita gente que fez isso. Então, assim, é uma área que está em falta no Japão. Se você gosta dessa área e tiver como, estude aí no Brasil e aí você consegue emprego aqui. Não precisa nem de bolsa, tá? Eu conheço gente que veio sem bolsa porque era programador e conseguiu uma vaga aqui no Japão. Então, é, é uma área a ser considerada se você gostar desse tipo de emprego. Aí, nesse caso, talvez a pessoa nem precisa saber tanto japonês no início, Não, né? Mais inglês, né? sim, né? Geralmente o pessoal que eu conheço que trabalha de engenharia, como de TI aqui no Japão, eles falam mais inglês, eles não falam tanto japonês, não. Hum. Área de audiovisual, captação de imagens, edição de vídeo, etc. É uma área boa aí? O que você acha, né? Olha, Thiago, vai voltar no que eu falei aqui. É, tem, tem emprego nessa área? Tem, mas é uma coisa que o japonês consegue fazer? É. Então, assim, a não ser que você tenha um plus aí, um extra aí, para oferecer mais alguma coisa além disso, ou seja, uma empresa que, sei lá, a gente quer alguém que faça edição de vídeos e fale inglês, mexa com o nosso marketing. Aí eu, aí eu vejo a pessoa, um estrangeiro trabalhando, mas se for só edição de vídeo, só captação de imagem, eu acho difícil. Entendi. E sobre o salário no Japão e custo de vida, o que você acha? Recentemente você estava aqui no Brasil, né? De férias, né? Para visitar a família e tal. Você achou aqui o custo de vida daqui do Brasil, né? Em relação ao salário também, né? Comparando daqui do Brasil e Japão, você acha muito diferente atualmente? Eu tô Olha, achando assim, coisas do Brasil muito caro.
Não, toda vez que eu vou pro Brasil, eu fico impressionada quanto os preços estão aumentando, né? E eu vi o seu post no Instagram e eu até achei interessante. Alguém falou, então o custo de vida é parecido com o de São Paulo. Eu falei, se você for pensar, eu também acho que assim, o custo de vida é parecido com o de São Paulo, tá bom? São Paulo capital, tá? É, assim, eu não gosto muito de fazer a conversão do ienes para o real, porque se fazer do ienes para o real parece que é muita coisa, né? Por causa da desvalorização do real, né? O salário daqui e tudo mais. Fala, ai, nossa, eles ganham 7.000 reais por mês, caramba! Mas aí você vai ver que 7.000 reais aqui por mês é tipo classe média baixa, tá bom? Ou menos. Então, assim, eu não gosto muito de fazer a conversão do iene para o real por causa disso. Mas, assim, eu acho o custo de vida do Japão alto, mas, como eu falei, parecido com o de São Paulo, capital, por exemplo. É, o que que vai ser caro aqui no Japão? Moradia, dependendo de onde for. Tipo, se você quiser morar em Tóquio, você vai gastar aí 100.000 ienes por mês só de moradia, o que é muito caro, tá, gente? 100.000 ienes, por exemplo, quem come... formei da faculdade, meu primeiro emprego, qual que é o salário base desse tipo de pessoa aqui no Japão? É em torno de 240.000 ienes, tá? E aí, isso sem os descontos, tá? É o salário bruto. Aí vai ter os descontos de imposto de renda, imposto municipal e seguro de saúde. Esses descontos já são direto no salário. E aí a pessoa vai receber em torno de 200.000 ienes por mês. Aí você imagina uma pessoa que recebe 200.000 ienes por mês pagando 100.000 ienes num apartamento aqui em Tóquio. É muito dinheiro, é muito caro, é praticamente impossível. Então, em Tóquio tem isso, que o custo da moradia é muito caro, né? No interior do Japão é mais barato, você acha lugar por 50, 60 mil, é bem mais em conta. Comida também, eu acho que a Jenny fez um cálculo bom para uma pessoa dar em volta de 30 a 40 mil ienes por mês, tá bom? E no demais é isso, assim, coisas que são baratas aqui. Eletrônicos, então Uhum. o pessoal vem aqui, se esbanja no celular, compra iPad, compra computador, né? Assim, muito barato mesmo, não tem nem comparação com o Brasil. É, E eu acho que só, eu acho assim, transporte também público, eu não acho caro. Eu não acho caro metrô, trem aqui. É, até porque a gente é de BH, né? A gente morou muitos anos em BH, né? E lá em BH, todo ano aumenta a passagem de ônibus, né? Daqui a pouco já vai estar R$ 6, né? Se bobear. Então, comparado com o preço da passagem no Brasil atualmente, eu acho a passagem de trem, metrô, ônibus aqui no Japão muito barato. Então, realmente, eu acho que o que pega mais é realmente a moradia e a alimentação, né? O resto, assim, é mais tranquilo aqui. Mas tem isso que o Japão, os salários não são altos, tá bom? O pessoal acha que é alto, mas não é. Como eu falei, 240 convertido para reais dá 7.000. Mas 7.000 aqui é classe média baixa, tá? Classe média baixa para baixa. Então, assim, os salários não são muito altos. Então, tem isso também. Você não vai fazer rios de dinheiro no Japão, não. Então, então tem que Mas tem levar como, isso assim. tem, tem como economizar em algumas áreas, não tem? Sim, Né? assim, como eu falei, como é só o que você vai gastar mais é moradia e alimentação, o resto, assim, se você dá uma economia boa, Hum, assim, se olhar tudo, se você não tiver outros gastos fora disso, você consegue salvar um pouquinho todo mês, né? Assim, Você acha conta de luz, conta de água, gás também caro? Em relação. hum, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que o Brasil, a não ser Hum, que você more em um lugar muito frio, que aí ah, você vai ter o gasto a mais hum, do aquecedor, né? Que aí já costuma pesar um pouquinho mais na conta, né? Mas no geral é isso. Mas assim,
não é um salário alto, mas dá para viver e dá para economizar um pouquinho, sabe? Só não dá para economizar muito, assim, que vai sobrar muito dinheiro no fim do mês, não vai, né? Mas dá para viver tranquilo, Uhum, assim, não uhum, uhum, esbanjando, né? uhum. E teve uma pergunta não, né? O pessoal falou também sobre o desastres naturais, que tem muito medo. Você já experienciou terremoto? Ô, Já? gente, aqui em Tóquio é um terremoto a cada 2 semanas, tá? Então, assim, é sempre que tem. E eu já peguei alguns terremotos grandes aqui também. Quando eu morava lá em Shiga, teve um grande terremoto em Osaka de 7 graus, eu acho. Eu peguei esse terremoto e tudo mais. Assim, os graus mais altos, tipo 7, 6, dá um medinho mesmo, gente. Não tem como. Uhum, O negócio treme pra caramba. Mas a maioria dos terremotos são 3, 4 graus, que às vezes você nem sente. Então, assim, dá pra viver tranquilo, mas dá um medinho sim, dá. Mas eu sou tranquila em relação a isso porque a engenharia japonesa é muito avançada nisso. As casas são construídas com as molinhas, tudo para pegar esse impacto desse terremoto. Pegar, tipo, se tivesse terremoto no Brasil, todas as casas iam cair, né? Porque não tem essa uhum, estrutura. Mas aqui no Japão eles já construíram as casas com essa estrutura para terremoto, tá? Inclusive, teve alguns grandes terremotos aqui no Japão, tipo o terremoto de Kobe, que foi lá uhum. para mil e noventa, né? 90 por aí, essa época, né? É por E aí aí. É. e esse terremoto foi muito forte, destruiu muitas casas, deu muito incêndio no Japão. E aí, depois que teve esse terremoto, eles mudaram as leis da arquitetura, da engenharia, para que casas e prédios só fossem construídos de certa forma. Então, tá sempre tendo essas leis assim no Japão, essas, como é que fala? Essas atualizações para proteger o pessoal de terremotos, tá bom? Então, assim, eu acho que em relação a terremoto é tranquilo o Japão. O que realmente é complicado é o tsunami, né? Que foi o grande estrago da última vez que teve lá em Fukushima. Não foi tanto terremoto, foi o tsunami, né? Porque tsunami não dá para prever, né, gente? Você tem que ir para um lugar alto só. Então, se você morar perto do mar é um perigo, tá bom? É, né? E é isso, a gente não tem controle realmente, né? Só pedir a proteção de Deus mesmo, né? E seguir a vida e tal. Mas acho que eu consegui. Ah, outra pergunta que eu recebi é tatuagem é de boa aí no Japão? Porque... Ô, gente, desculpa, mas eles não aceitam tatuagem aqui, tá bom? Hum, O japonês não gosta de tatuagem. Assim, hum, dá pra você viver normal, mas você não vai poder ir em onsen, né? Onsen são os banhos públicos, águas termais, né? Que a gente fala em português. Eles não gostam de gente com tatuagem, eles vão falar que você não vai poder entrar e tudo mais. Assim, eu conheço gente tatuada no Japão, mas a vida é um pouco mais limitada, assim. Eu gosto muito de onsen, né? Eu gosto muito de sauna, de banho público, de águas termais. Então, eu não conseguiria imaginar eu sem ir neles. hum. Mas se for uma coisa que você abre mão, assim, pode ficar despreocupado, que sua vida não vai alterar aqui no Japão. Mas sim, eles ainda Tem têm um alguns pouco de preconceito. restaurantes também? Não, restaurante não. Nunca vi. Eu, Só realmente que eu o lugar que você tem que tirar a roupa, né? Tal. Isso, o que eu vejo mais, assim, os lugares que pedem para pessoas não tatuadas irem ou para cobrirem as tatuagens são as saunas, as águas termais onsen, né? Ou academia. Academia também, Ah, eles vão falar, cobre, você pode entrar na academia, mas eles vão você cobrir a tatuagem. Você vai pôr um adesivo, alguma coisa assim para cobrir ela, tá bom? ah, Japão tem isso É, mesmo. Nádia, o que você diria para a pessoa que está estudando japonês ou quer estudar hoje japonês para um em dia, né, dia, morar no Japão? Qual seria assim uma palavra? Então, no final a gente já está aqui mais de uma hora, né? Então, assim, para começar a finalizar essa live maravilhosa,
que dica, que conselho que você daria, assim, para pessoa que está estudando agora ou pessoa que quer estudar japonês para no futuro visitar ou morar no Japão? Ó, a primeira dica que eu dou, eu vou voltar um pouquinho no que eu falei lá no começo da live, mas é não desistir, assim, tudo bem você fazer as pausas, tudo bem você parar um pouquinho, isso faz parte, todo mundo tem épocas na vida que não consegue estudar, né, que não consegue focar por causa de outras coisas na vida, mas com a perseverança e com a prática diária, mesmo que seja 5, 10 minutos por dia, você já vai conseguir avançar nos estudos, tá bom? É, quem fala japonês não passa todo dia estudando 2 horas. Não existe essa pessoa, tá bom? As pessoas que falam japonês são as pessoas que estudam um pouquinho, falam um pouquinho todo dia. Então, assim, é, tenha paciência com você mesmo, tenha perseverança também, assim, eu vou aprender a falar japonês. Se você tem esse objetivo, estude um pouquinho, nem que seja 5 minutos todo dia, e aí você vai colher os resultados de pouco em pouco. Eu, pelo menos comigo O foi que assim. você fazia? O que você fazia quando, sabe, naqueles dias assim, que bem batidas, que não, hoje eu quero estudar japonês, não! Ou aquele momento assim, eu desisto essa língua. Quando você sentia essas coisas, o que você fazia? Olha, nos dias que eu não conseguia estudar mesmo japonês, como eu gosto muito de coisas japonesas, eu procurava fazer alguma coisa relacionada com o japonês, né? Ouvir uma música, assistir um anime, assistir um dorama. Para quem gosta de anime e dorama, a minha dica é assista com legendas em japonês, tá bom? Não assista com legendas em português nem dublado. Assista com legendas em japonês, porque você vai ouvir eles falando e vai ler. Aí isso vai te ajudar a fixar os ideogramas, hiragana e katakana. Isso me ajudou muito. E não só com o japonês. Eu fiz a mesma coisa com o inglês, com o francês, com outros idiomas que eu estudei na minha vida. E sempre foi uma coisa que me ajudou muito. Eu sei que às vezes a gente tá cansado, né? Tem dia também, eu não quero assistir em japonês, não, eu vou pro dublado. Mas, mas sempre que possível, tente, assim, incorporar essas coisas no seu dia a dia que faz a diferença. Hum, né? Isso aí, né? Perseverança, paciência, isso mesmo. Não tem jeito. A língua é uma coisa que você não aprende de um dia para o outro, né? E, infelizmente, né, a gente vive numa era que é tudo muito rápido. A Tudo gente imediato. consegue tudo muito rápido, imediato. Então, quando você não consegue aprender de imediato, fica frustrado, né? Ou ansioso. Mas, então, assim, você realmente tem que trabalhar a parte emocional, né? Gente. É só pensar como as crianças, bebês aprendem o idioma, né, gente? Se vocês pegarem um bebê, ele só vai começar a falar as primeiras palavras dele com 2 e pouco, 3 anos de idade, né? Eu vou arredondar para 3 anos de idade. E nesses 3 anos, tem pai, mãe, todo mundo falando na cabeça da criança todo dia, até ela conseguir falar uma palavrinha. Então, gente, com isso, até para a gente aprender o nosso próprio idioma materno, a gente passa por esse processo, né? Então, processo de exposição, tem que ter exposição constante ao idioma e as nossas primeiras palavras vão ser difíceis, vai ser Gugu Dadá mesmo, em japonês. Que nem é, E tá tudo tá tudo bem. bem, Importante. faz parte, Importante é é praticar. o processo. Exatamente. Nossa, Nathan, muito, mas muitíssimo obrigada. Acho que essa live foi uma live, assim, bem rica, tipo, de ouro. Vale muita coisa essa live, né? Eu vou, com certeza, salvar e deixar aqui para quem não conseguiu participar. Nossa, mas eu fiquei muito feliz. Acho que teve muita coisa boa nessa conversa, acho que a gente conseguiu, espero, assim, inspirar, né, as pessoas também, né, para continuar nessa jornada de aprender japonês. Ai, Nath, arigatou por ter topado, eu Pois fiquei é. muito feliz.
E assim, vou fazer mais, né? No futuro a gente Sim, sim. marca Eu outro acho que com tem outro, muita coisa a ser explorada ainda sobre esse assunto, né? De como né? aprender um Não é? idioma. E É, como eu falei, assim, todo, todo mundo consegue, tá bom, gente? Eu quero deixar isso bem firme, porque às vezes a gente está estudando e vem alguém falar, ah, mas você nunca só sabe falar essa língua aí, quem morou muitos anos nesse país. E foi uma coisa que muitas pessoas me falaram quando eu estava no Brasil estudando japonês, tá bom? Mas eu não aceitei essas palavras. Eu falei, não, eu vou aprender japonês, nem que a vaca tussa. Então, assim, é a constância e a perseverança, tá bom? Mas quem sabe aí a gente é faz verdade. outras lives sobre como estudar japonês no futuro. Não, eu lembrei de uma mensagem que eu recebi. Eu recebi também, já faz um tempinho. Recebi assim: é possível aprender japonês depois de adulto? Aí, na hora, quando eu recebi essa mensagem, na hora eu lembrei da Natchan, né? Ah, meu filho, né? Tipo, claro que é possível, né? A prova viva. E você também é uma prova viva, né, Jenny? Porque a Jenny, ela, vocês sabem que ela foi para o Brasil com 18 anos, né? Assim, É, já é adulta. já. E ela fala português fluente hoje, gente. Então, E assim, aí, Kaori, né? Kaori que tá aí. que tá. Kaori Iru, Madairu, Yuri. I- Iru? Irukana. Kaori que me ajudou, Kaori que me ajudou a aprender português. Ela que foi a minha intérprete da época, né, Kaori? Oboiteru? 私まだポルトガル語わかんなかった時さ、全部カオリに聞いてさ、なんて言ってるのなんて言ってるのってさ、Ai,通訳してもらって、はい、ela respondeu hi. Aí, né? oh, もう、懐かしい、que saudade, Kaori. Masukashi. Né? Masaka Então, Kaori-chan ga assim, deru no ga. É, né? Então, bikurishita. assim, se você estiver estudando sozinho também, japonês, tenta arrumar alguém, né? Assim, um amigo, procure alguém, assim, numa comunidade, sei lá, grupo na internet. Hoje em dia tem muito nessas comunidades, fácil de achar no Instagram ou, sei lá, alguma rede social aí. E se junte, né, nesse grupo para se motivar mesmo, né? Um ajudar o outro. E por isso que eu criei grupo, né, do meu curso. Tem grupo de alunos exatamente para isso, sabe? Quando você está assim, bem desanimada, né, que está triste, assim, aí para pedir ajuda do amigo mesmo, ó, tô tendo dificuldade, me ajuda. Como é que é isso? O que significa isso? Alguém entendeu? Sabe? Para sempre compartilhar, para realmente se não se sentir sozinho. Porque eu acho que isso é importante também. Não Gente, se sentir sozinho. olha o que a Kaori falou. Ela escreveu assim em japonês. Jenny ga porugo o hanashiteru no ga shinjirarenai. Significa, não acredito que a Jenny está falando português. Ou seja, vocês viram que é a prova que uma pessoa consegue falar, aprender um idioma depois de adulta. Aí depois a Kaori tá comentando, né, que Na-chan wa itsumo nihongo de hanashite kurete ta kara, Na-chan ga porugo hanashiteru no mo iwakan. Ela tá achando estranho, Natália, falando em português, porque a Natália sempre conversou com Kaori em japonês. Ô, gente, até eu tô achando estranho eu falar em português, porque no dia a dia eu não Ah, falo português, gente. né? Hum. Já há quase 10 anos, né, Pois morando é. aí, realmente vai. É verdade, né? Eu também, eu tô usando mais português no dia a dia, então às vezes, muitas vezes eu misturo também, sabe? Uhum. Português e japonês, muita coisa de principalmente kanji na hora de escrever à mão, eu tô esquecendo. Hoje aí eu peço computador, né? Coloco, digito no computador, no celular, que é muito mais fácil. Ai, mas isso aí acontece, esse tipo de coisa, quando a gente vai aprender novas línguas. Então tá, Natchan, Antônio arigato! E Nossa, com a muito obrigada coisa. mesmo. E muito obrigada a quem ficou até o final. Então, depois eu vou, né, disponibilizar sobre a lista das bolsas que a Natchan fez pra gente, tá? Tá, Beijo, Antônio dona arigato, Lídia. Natchan! Beijo, pessoal. Muito Beijão pra obrigado todo quem mundo. assistiu. Muito obrigada aí o pessoal que me deu um oi aí na live. Dona Lídia, Narumi, a Liv, que já saiu. Eu não consegui conversar. Kaori-chan. Todo mundo, muito obrigada. A Ibi-chan entrou, mas eu já tô terminando, tá bom, Ibi-chan? Mas um beijo para você também.
E muito obrigada aí, pessoal, todo mundo que escutou. Espero que tenha mais oportunidade de a gente conversar aí. Fazer uma live com Sim! japonesa, hein, André? Fazer Boa ideia. um chokai aí pro pessoal. Boa ideia. Arigato, já. Boa noite pra gente e Ohayou gambate, shigoto gambate pra você, quem tá no Japão. Shigoto ikimasu. Não, bom trabalho pra você, Natchan. Obrigada. Tchau, né? Bye, bye. Beijo, bye, bye. Arigato. Bye, bye. Bye.